Olá, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula do curso básico de Espiritismo. A aula de hoje vai ser a aula de número 8, que tem por tema fazer o esboço do livro dos médiuns, que Kardec publicou em 1861. Esta é mais uma aula promovida pelo Núcleo Fraterno Samaritanos. Vamos, então, dar início, porque o assunto é extenso e nós temos uma limitação de tempo. Eu preparei aqui alguns slides que quero, então, utilizar para facilitar a nossa apresentação, a nossa aula. Então, está aí o tema da nossa aula de hoje, que é fazer um esboço do livro dos médiuns. Repito, aula de número 8. Nesse primeiro slide, nós temos a figura do nosso mestre francês, do nosso codificador, do Kardec, que foi aquele que foi intermediário com o plano espiritual e nos trouxe, com o apoio do Espírito da Verdade e dos espíritos que contribuíram com a humanidade, trouxeram, então, a nossa doutrina espírita. Eu começo com esse slide, aonde eu coloco que existe uma verdade absoluta, mas existem muitas canções. No sentido que existem diferentes caminhos para que possamos alcançar o reino dos céus, alcançar a iluminação, alcançar o estado de consciência de comunhão, de união, de ressonância com o nosso Pai Celestial, com o Divino. Porque a mediunidade, ela não está restrita à nossa religião, à nossa forma de nos conectarmos com o plano espiritual, com o divino. A mediunidade esteve sempre presente na história humana e a mediunidade está sempre presente em todo espírito encarnado. A maioria está de maneira potencial, essa capacidade paranormal da mediunidade. Em alguns de nós, essa paranormalidade, que estou chamando de mediunidade, é latente. Por uma questão de karma, por uma questão de missão, ela é evidente. Mas, independente dessa mediunidade, dessa capacidade sensitiva, por latente ou não, ela precisa ser educada, ela precisa ser trabalhada. Mas ela se manifesta em todos nós, porque é uma capacidade que tem a ver com a nossa máquina biológica, com a nossa biologia, com o nosso corpo físico. Então, nós podemos desenvolver a nossa capacidade mediúnica e podemos educá-la para aqueles que já têm ela latente. Para desenvolver a capacidade mediúnica,
e educar, nós precisamos buscar conhecimento, informação, para que essa informação se transforme em conhecimento, e precisamos praticar meditação, praticar o treino da sensibilidade, praticar o amor, porque são essas práticas aliadas ao conhecimento que permitem com que nós possamos fazer uso da mediunidade de uma forma que seja positiva para cada um de nós e para o universo que nos cerca. Como está colocado então no slide, a mediunidade é algo inerente à humanidade e sempre esteve presente nos homens, nos espíritos encarnados. E de maneira independente da religião. Então, independente de religião, independente de cor, independente de idade, independente de sexo, nós, espíritos encarnados, possuímos uma capacidade mediúnica, que é uma capacidade paranormal, no sentido de além do normal. Existem capacidades paranormais que têm a ver com a alma, com o espírito encarnado. Citando algumas, a capacidade da telepatia, de perceber, de sentir o que o outro pensa. Temos ou de transmitir o seu próprio pensamento para o outro. Nós temos a capacidade da telecinésia, que é o transportar um corpo de um ponto A a um ponto B, de maneira que não exista a atividade física do agente motivador desse transporte do ponto A para o ponto B. Nós temos aí a clarividência, a clareaudiência, a clarividência, vermos além da visão normal. A clareaudiência, ouvirmos além da audição normal. Inclusive, além do nosso tempo. Vermos e ouvirmos sem estarmos presentes fisicamente. O fenômeno da materialização de efeitos físicos são fenômenos paranormais que normalmente, mas não necessariamente, têm a ver somente com o espírito encarnado, com a alma. Agora nós temos os fenômenos paranormais que permitem com que nós interajamos com outros planos existenciais, com outros espíritos que não estão encarnados. E aí sim, então nós damos ao nome dessa capacidade de interação com espíritos não encarnados de mediunidade. A audiência, a vidência, de nós podermos ouvir e ver além do plano físico. A psicografia, a pictografia,
a psicofonia, enfim, o fenômeno da mediunidade permite que os espíritos desencarnados interajam no mundo físico através do médium. O fenômeno, essa capacidade mediúnica, pode se manifestar em conjunto com as capacidades da alma, do espírito encarnado, do animismo. Ou seja, nós podemos ter fenômenos paranormais, para, prefixo grego, além da normalidade, paranormais, anímicos, só dependem do espírito encarnado, ou mediúnicos, que está relacionado com espíritos desencarnados. E podemos ter uma mescla muito comum de acontecer também, onde o fenômeno anímico acontece simultaneamente ao fenômeno mediúnico. Agora, o ponto é que essas capacidades paranormais podem acontecer de maneira independente, repito, de cor, de sexo, de idade, de religião, de cultura, porque é algo inerente à humanidade. Então, nós tivemos, ao longo da humanidade, esses fenômenos anímicos e mediúnicos acontecendo o tempo todo. Então, acontecia isso em Delfos, como a gente já colocou isso em outras aulas, onde os interessados iam até sacerdotisas que, através de fenômenos mediúnicos e ou anímicos, traziam informações de interesse ao consulente. Nós tínhamos os apóstolos, que eram discípulos de Jesus, em missão apostólica, levando a mensagem de Jesus adiante e manifestando capacidades mediúnicas em diversos momentos. A Bíblia relata isso no Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo. As irmãs Fox, no século XIX, fenômeno mediúnico, o morador que foi assassinado na casa se manifestava para as irmãs através de batidas. Nós temos o Chico, através de suas psicografias, ele sendo intermediário de espíritos como o de Emmanuel, como o de André Luiz. Nós temos Divaldo Franco, que por diversas vezes manifestou o fenômeno da psicofonia, trazendo mensagens de Bezerra de Menezes, mas também foi instrumento de alguns espíritos, trazendo mensagens desses espíritos através da psicografia. Jesus foi um grande médium, se não o maior conhecido por nós. Kardec, apesar de alguns dizerem que ele não manifestou capacidades mediúnicas, eu acredito que ele sim, tanto que ele diz isso na revista Espírita em algumas passagens e também em obras póstumas, que ele sempre após as sessões consolidava o resultado do trabalho dessas sessões com apoio, né, do Espírito da Verdade e de outros espíritos. Nós temos Maomé,
o fundador do Islã. Nós temos Moisés, de certa forma, aquele que trouxe as bases da religião judaica. Nós temos Krishna, também como um avatar do divino, o médium, só que aí da religião hindu. Nós temos Buda, Siddhartha Gautama, né, que trouxe as bases do budismo. Então, Siddhartha Gautama, Krishna, Jesus, Maomé, Moisés, Kardec foram espíritos encarnados que utilizaram, que manifestaram de maneira bastante forte as suas respectivas capacidades mediúnicas, servindo de porta-vozes do plano espiritual, trazendo-nos mensagens, informações, conhecimento, para que a humanidade pudesse dar um salto de ético, um salto moral, um salto de consciência, e colocasse a humanidade em outro nível de manifestação, os espíritos encarnados em outro nível de manifestação. Paulo, na epístola aos Coríntios, à comunidade de Corinto, que ficava na região da Grécia Antiga, ele nos diz, né, que a mediunidade, os dons mediúnicos, e bem como as capacidades anímicas da alma, podem se manifestar de diferentes maneiras. Como ele coloca nessa epístola, nessa carta, pode se manifestar através do verbo inspirado, de um discurso inspirado, de uma homilia, pode ser através de processos de cura, com poderes anímicos, ou através de capacidades mediúnicas, também com o apoio de espíritos desencarnados. A questão do ver além, do profetizar. Enfim, a manifestação das capacidades mediúnicas e anímicas, das capacidades paranormais, podem ocorrer de diferentes maneiras, e todos nós temos essas capacidades em menor ou maior grau. O que nós precisamos é educá-las e desenvolvê-las para fazer uso da melhor maneira possível. Paulo nos adverte que não existe mediunidade mais ou menos importante, porque as capacidades mediúnicas são inerentes ao ser humano, mas se manifestam de acordo com a capacidade evolutiva de cada um e de acordo com a necessidade de cada um de nós. Na maioria de nós, ela está manifesta só de maneira potencial. Ela não é ostensiva, mas está lá. Com a prática da meditação, com a prática da caridade, com o estudo, nós podemos desenvolver essas capacidades da mediunidade se manifestar. E é importante
salientar que mesmo aqueles que têm a mediunidade latente, ostensiva, ela pode, de repente, desaparecer por uma questão de karma, por uma questão de consciência, por uma questão de mau uso. Então, da mesma forma que ela, na maioria de nós, não é ostensiva, mas de repente pode passar a ser ostensiva, da mesma forma ela pode ser ostensiva e deixar de ser. Como a capacidade também pode ser desenvolvida, amplificada. E nenhuma delas, independente de qual seja, é mais importante ou é melhor que a outra, ou indica, de alguma forma, o nível de evolução do espírito. Então, não é porque um determinado espírito encarnado consegue ser intermediário de espíritos desencarnados, manifestando a capacidade mediúnica da psicografia, que esse espírito necessariamente é mais evoluído que um outro que não manifesta essa capacidade. É só uma questão, né, de prática, de karma, de missão. Então, esse julgamento de julgar o espírito correlacionando com a sua capacidade mediúnica não tem valor de fato. Porque não existe essa relação de importância entre as manifestações mediúnicas, as diferentes manifestações mediúnicas, também anímicas. Não é porque alguém tem a capacidade da telepatia ou da clarividência que essa pessoa é especial com relação a uma outra pessoa, a um outro espírito encarnado. Bem, agora o que nós temos é que Kardec, com apoio dos espíritos bons, espíritos mais evoluídos, com apoio do Espírito da Verdade, nos trouxe, através do Livro dos Médiuns, publicado em 1861, as bases de como funciona essa interação entre o plano físico e o plano espiritual. É importante destacar, como está colocado nesse slide, que entre o Livro dos Espíritos, em 1857, e o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, nós temos aí a publicação do livro O que é o Espiritismo, e do livro de práticas mediúnicas. 2 livretos, que em PDF está lá no drive da turma, que Kardec utilizou para condensar questionamentos que foram feitos a ele, em carta, pessoalmente, depois da publicação do Livro dos Espíritos. Então, em 1858, ele lançou a Revista Espírita e lançou o livro Práticas de Evocação Mediúnica. Um livro e uma revista mensal, e um livreto. Em 59, lançou o que é o Espiritismo. As informações foram se acumulando,
E aí ele resolveu, então, condensar e aprofundar essas informações através do Livro dos Médiuns, lançando em 1861. Todos esses livros, inclusive as revistas espíritas, estão lá no nosso Drive. Lá vocês vão encontrar todos os livros de Kardec, incluindo aí o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, bem como os dois livretos do que é o Espiritismo e Práticas Mediúnicas, que foram lançados entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, como também vão encontrar as publicações da Revista Espírita nos 10 anos que Kardec dirigiu, coordenou, publicou essa revista. Aí temos algumas capas do Livro dos Médiuns. E esse livro tem tanto valor que, mesmo tendo se passado mais de 150 anos dessa publicação, as informações contidas no livro dos médiuns não pode ser contestada ainda hoje pela ciência. A maioria das colocações feitas, a ciência não consegue dizer que são inverídicas, que não são verdadeiras. Mas também não consegue provar o contrário, não consegue provar que são falsas. E não vai conseguir, porque a ciência humana formal, ela está vinculada ao meio físico. Falta-lhe instrumentos para que essa ciência formal humana do plano físico possa ser utilizada também nos outros planos existenciais. Mas então, o livro dos médiuns continua com tanto valor quanto da sua primeira publicação em 1861. Ele tem a parte filosófica muito reduzida, porque o grosso da filosofia está no Livro dos Espíritos. E o foco dele é ciência espírita, que a ciência formal não consegue fazer. Então, Kardec, fazendo uso da lógica, da razão, de métodos indutivos, dedutivos, compilou, com o apoio da boa espiritualidade, o Livro dos Médiuns, que esmiuça, detalha as diversas formas de como ocorre a manifestação mediúnica, de como podemos controlar, educar e desenvolver essas capacidades. Como eu falei, né, em 1858, Kardec lançou então um livreto, Instruções Práticas para a Prática da Mediunidade, respondendo questões que lhe foram feitas depois da publicação do Livro dos Espíritos. E é esse broto, esse livreto, que serviu então de base para o lançamento do Livro dos Médiuns 3 anos depois, em 1861. Então, Kardec nos coloca aí os objetivos do Livro dos Médiuns. Natural é que entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos. Esta obra se destina
a lhes aclarar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos. Esse trechinho está na introdução do Livro dos Médiuns, onde ele, então, justifica o porquê do livro. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento das faculdades mediúnicas, tanto quanto o permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Na verdade, ela sempre existe. É que, na maioria das vezes, na maioria dos espíritos encarnados, ela não é ostensiva, ela não está latente, ela está em estado de potência, que precisa se fazer manifestar. Bem, detalhando o Livro dos Médiuns, nós podemos colocá-lo em duas partes. A primeira parte, Noções Preliminares, composta por 5 capítulos, e a segunda parte, composta das Manifestações Mediúnicas, compostas por 32 capítulos. Então, primeira parte, Noções Preliminares, com 5 capítulos. Segunda parte, Manifestações Mediúnicas, com 32 capítulos. Bem, na introdução, Kardec coloca os objetivos, os porquês do livro, como eu já coloquei em slide anterior, e nessa primeira parte, ele então expande as ideias que ele colocou no Livro dos Espíritos. Então, ele nos fala e comprova, através da lógica, da razão e por fatos, a existência dos espíritos e do plano espiritual, o que é, de fato, sobrenatural, e o método e o sistema utilizado para desenvolver o livro sem que ele corresse o risco de falsas verdades, de mistificações. Então, ele parte da ocorrência do fato e aí ele procura corroborar, através da razão, da lógica, de métodos indutivos e dedutivos, os porquês. E ele conta, neste processo de estudo, de análise, com o apoio do Espírito da Verdade e de diversos outros espíritos. Espíritos que, quando encarnados, foram espíritos de valor, que ajudam, então, a desenvolver esse livro. Já na segunda parte do livro, nós temos aí os capítulos onde nós temos uma parte de fenômenos, tratados do capítulo 1 ao 13, onde Kardec vai falar sobre o fenômeno mediúnico, os seus tipos, como ele se manifesta, os porquês. Então, ele vai falar, por exemplo, da psicografia, no capítulo 13, que é uma manifestação mediúnica muito comum, inclusive nos dias atuais. Da pictografia, que é a escrita direta, através de papel, madeira, telas. Enfim, ele sai listando e detalhando cada uma das manifestações
que são paranormais, mas do tipo mediúnicas e não anímicas. Então, muitas pessoas têm dúvida, por exemplo, se a clarividência é um fenômeno mediúnico ou não. A clarividência era um termo utilizado antes de Kardec, que tem a ver com o ver além dos olhos físicos. Então, a princípio, é um fenômeno anímico, que não precisa da interação com o plano espiritual. É uma capacidade do espírito encarnado de se despreender do corpo físico e ver sem o apoio dos olhos físicos. Então, é uma clarividência. Inclusive, sem a presilha do tempo ou do espaço. Então, permite que o espírito encarnado veja, mesmo ele não estando no local físico. Permita que o espírito veja, mesmo num tempo diferente da consciência dele naquele instante, no passado ou no futuro. Isso é clara evidência. Quando o espírito tem o apoio de espíritos desencarnados, e isso pode acontecer, então nós temos um fenômeno misto, um fenômeno mediúnico, atrelado a um fenômeno anímico. A vidência já é uma manifestação totalmente mediúnica, que é o espírito encarnado poder ver os planos existenciais não físicos. Aí é vidência. Então, vidência é um fenômeno mediúnico. Clarividência é um fenômeno anímico, da alma, do espírito encarnado. Os dois são fenômenos paranormais, além do normal. Repito, todos nós temos capacidades paranormais, em menor ou maior grau, e diferentes, que precisamos e podemos desenvolver e educar. Já ainda na segunda parte, mas do capítulo 14 ao capítulo 20, Kardec nos fala aí do espírito que serve de instrumento de conexão entre o plano físico e o plano espiritual, do médium. Então, ele descreve os tipos de médiums, a forma como ele participa dessa interação, a sua importância. E, por último, terceira parte da segunda parte do livro, ele nos fala do meio. Né? Então, aí, ele fecha de maneira grandiosa o livro dos médiuns, do capítulo 21 ao capítulo 32, tratando de fenômenos, de capacidades, manifestações mediúnicas atrelada a animais, a obsessão, a questão da evocação. A evocação, por exemplo, nós temos ainda médiums ou espíritas que entendem que não se deve fazer evocação a espíritos encarnados, mas Kardec deixa claro aí, inclusive ensina a como fazer isso. E a evocação é algo que é feito em outras religiões. Então, em práticas, em religiões wiccas, xamânicas, teosofia, é comum
fazer-se evocações. É lógico que tem que ter todo um critério, toda uma forma de se fazer isso, e Kardec aborda esse assunto de evocações. Por isso que é importante ler-se esses livros, justamente para não escutar, ou ler, ou ver espíritas trazendo conceitos ou verdades, pseudo-verdades, e nós aceitarmos porque nos falta informação. Então, é muito importante que nós estudemos, que nós busquemos a informação e que essa informação seja de qualidade, né? Precisa se questionar. Como nós temos os livros da codificação, que é a nossa referência, a nossa base, não são livros sagrados, mas são livros bases de referência, tudo que vem depois disso precisa ser confrontado com o conteúdo da codificação. Não que não se possa acrescentar ou modificar o que está nos livros da codificação trazidos por Kardec, mas eles são a referência. Então, simplesmente trazer uma informação diferente, sem nenhum tipo de comprovação, e nós aceitarmos, nós podemos estar correndo o risco de obtermos falsas verdades. Bem, então nós temos aí, nos 32 capítulos que compõem a segunda parte, um primeiro núcleo, que vai de 1 a 13, onde é tratado o fenômeno e a teoria dos fenômenos. Por exemplo, psicografia. No segundo núcleo, do capítulo 14 ao 20, o estudo da mediunidade, ou seja, do médium, daquele que serve de instrumento, de interface entre o meio físico e o meio espiritual. O terceiro núcleo já nos traz a questão da produção mediúnica, do resultado das manifestações mediúnicas, dessas interações. Por exemplo, a obsessão. E no capítulo 4, na quarta parte, no quarto núcleo da segunda parte do Livro dos Médiuns, do capítulo 29 ao 32, né, ele nos traz aí de bônus, nesse livro, como organizar e dirigir reuniões mediúnicas e sociedades espíritas, casas espíritas. Olha que legal. Esse mesmo livro, então, ele fala sobre o fenômeno mediúnico, fala sobre os médiuns e ainda fala como dirigir uma casa espírita e uma sessão mediúnica. Eu trago nesse slide aí, né, depoimentos do Herculano Pires e do Manuel Filomeno de Miranda, dois médiuns de primeira linha, dois espíritas de primeira linha do nosso espiritismo brasileiro, do início do século passado, do século XX, né, meados do século XX, que muito contribuíram para a evolução e desenvolvimento do espiritismo no nosso país, e que, nesses dois depoimentos, deixam claro, né, a importância do Livro dos Médiuns para todo espírita. O Herculano Pires nos fala que o Livro dos Médiuns é um guia seguro da liderança mediúnica. É o Livro dos Médiuns. Quer dizer, o guia seguro da liderança mediúnica é o Livro dos Médiuns. É na leitura e estudo constante desse livro que os médiuns encontram os esclarecimentos dos seus mais complexos problemas.
E o Manuel Filomeno de Miranda nos traz lá, a partir da publicação do Livro dos Médiuns, todo o conjunto de regras com o notável esquema das faculdades mediúnicas foi apresentado. E a par do seguro estudo do espírito nas suas diversas facetas. A bússola para o sadio exercício da mediunidade foi apresentada com rigoroso equilíbrio através dessa obra magistral. Como eu falei no início, esse livro continua super atualizado. Apesar de quase, indo já para 2 séculos da publicação do Livro dos Médiuns, o que está exposto, o que foi colocado nesse livro, continua muito atual. E por isso a sua importância na leitura e estudo desse livro. Nós precisamos nos envolver. Ou seja, é muito comum nós espíritas ficarmos lendo livros de romance espírita, por exemplo, como Paulo Estevam. Não que não devamos ler, o livro é maravilhoso, né? Todos precisam ler Paulo Estevam. Mas muitos leem romances espíritas diversos e nunca leram o Livro dos Médiuns. Ou se leram, foi só alguns capítulos porque fizeram o curso de médiuns. Um espírita que se preze, precisa ler e estudar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns de maneira constante. Ler e reler. Não é só ler simplesmente, ler e reler e estudar. Não são livros para ler uma vez e guardar na estante, é livros para ler, estudar, consultar. Porque nós evoluímos, amadurecemos, então muita coisa que nós compreendemos de uma forma, numa primeira leitura, quando fazemos uma segunda, uma terceira leitura, nós temos outro entendimento, bem mais complexo. Parece até que nós estamos lendo coisas diferentes. De novo, nesse slide, o Herculano colocando que o livro é atualíssimo. Nenhuma outra obra espírita, ou não, sobre a fenomenologia mediúnica conseguiu superá-lo. É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência, além da contribuição teórica dos espíritos na explicação de vários problemas ainda inacessíveis à pesquisa científica. A pesquisa científica formal. Porque escapa às técnicas, às metodologias, aos instrumentos que a ciência formal utiliza para coletar dados, coletar informações e criar modelos que possam ser experimentados em diferentes momentos e em diferentes locais. Ou seja, a metodologia científica, como conhecemos, nós conseguimos estudar, analisar, criar modelos para um plano físico com bastante qualidade, mas para o plano espiritual não serve. Por isso, Kardec desenvolveu, então, a ciência espírita, com uma metodologia diferente, mas com razão, com lógica, com método. Bem, para que serve a mediunidade? No próprio Livro dos Espíritos, a gente encontra essa resposta. Deus nos deu a mediunidade para ser exercida com objetivos sérios e úteis. Ela nos serve para a autoiluminação, para o progresso da humanidade e desenvolvimento das virtudes e ajudar uns aos outros. Só isso. Cuidado com as mistificações. Isso é fato, né? E o único
remédio para isso é o estudo, é o contraditório, é o método Coué. O que é mistificar? É quando nós colocamos uma verdade que é nossa, faz parte da nossa verdade, da nossa compreensão, da nossa visão do mundo, expomos isso para o universo que nos cerca, como se fosse uma verdade absoluta. Nós estamos mistificando. Como também está mistificando aquele que recebe essa verdade pronta do outro e não questiona. Também está sujeito à mistificação. Então, na prática mediúnica, nós precisamos ficar atentos, porque sim, existe mistificação. Nas sessões mediúnicas, isso pode ocorrer. Por isso que a egrégora, o ambiente místico, tem que ser bem construído, bem sólido, e os médiuns que participam da sessão mediúnica têm que ser realmente bem preparados para que tudo ocorra bem. As mensagens trazidas por psicofonia ou por psicografia, os trabalhos de passe, os trabalhos de cura, possam ser feitos com verdade, de verdade. Mediunidade e animismo, então, são coisas distintas e a gente precisa ter esse conceito bem claro, como eu já expliquei em outras aulas, e nessa aula, novamente, falei sobre isso. A paranormalidade está em todo o ser humano, em todo o espírito encarnado. Então, aquela percepção, aquele feeling, aquela sensação, aquela intuição, aquele saber sem motivo, sem causa, pode ser animismo, pode ser mediunidade, mas é algo paranormal. Então, eu posso ser intuído, posso ser inspirado, e essa intuição e ou inspiração pode ter origem mediúnica, ou seja, apoio, participação de espíritos desencarnados, ou pode ser simplesmente manifestação da minha alma, do meu espírito. Então, num processo de cura, pode ser um processo totalmente anímico, onde aquele que pratica a cura emite energias usinadas com amor, com vontade, energias processadas de uma forma que, quando atinge o alvo, modifica os campos energéticos e, com isso, né, as células, de forma que a cura aconteça. Agora, esse processo de cura anímica pode acontecer também através de um processo mediúnico, com o apoio de um processo mediúnico, onde espíritos desencarnados ajudam o curador, que no caso também é um médium, de forma a potencializar a cura. Então, uma cura
pode ser um processo anímico, paranormal anímico, pode ser um processo paranormal mediúnico. É muito comum usar-se a expressão ao médium, e para toda manifestação do médium, sempre existe a participação do plano espiritual, de algum espírito desencarnado. Mas isso não é verdade, sempre. Como também não é verdade que o animismo atrapalha a prática mediúnica. Não necessariamente. Que é uma outra ideia que também é muito comum os espíritas terem. O animismo atrapalha a concentração do médium e aí ele tem dificuldade em realizar uma determinada prática. Sim, isso pode acontecer, mas não necessariamente. O animismo pode, inclusive, potencializar a prática mediúnica. Tudo é questão de educação, de consciência, de prática mesmo. Isso tem que ficar bem claro. Finalizando, nós temos aí, então, a mensagem que a Kardec nos trouxe através da questão 268 do Livro dos Médiuns. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter os olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. Ou seja, nós precisamos ter essa visão que todos nós somos médiuns. Temos a capacidade paranormal, além do normal, de sermos médiuns. Porque a mediunidade tem origem física. A capacidade tem a ver com o corpo físico. E essa mediunidade pode ser ampliada e educada. E o preço a se pagar é o estudo. É buscar informações de forma a serem processadas para que virem conhecimento. É a meditação. É a prática do amor. É a prática da caridade. Que o animismo não é de todo ruim para a prática mediúnica. Inclusive, o animismo pode, que é o espírito encarnado, pode colaborar na prática mediúnica. O animismo é a capacidade paranormais do espírito encarnado. Então, essas capacidades paranormais do espírito encarnado podem, de certa forma, amplificar as capacidades paranormais mediúnicas do espírito e, com isso, potencializar os resultados dos trabalhos mediúnicos. E tudo isso que eu coloquei nessa aula precisa estar claro em nós o tempo todo, que precisamos estudar o Livro dos Médiuns. É isso. Mensagem está colocada. Desejo, então, uma grande semana para todos e até a nossa próxima aula. Fiquem todos na paz de Cristo.